Imaginem a seguinte situação. Com apenas 16 anos, eu já era o responsável por pagar o aluguel da casa, fazer as compras e sustentar meus pais. Consegui que minha mãe se aposentasse, e apenas meu pai ainda trabalha. Meus planos incluem garantir que ele também possa se aposentar em breve. Agora que comecei a ganhar mais dinheiro, pensei: finalmente, posso ter meu próprio espaço, meu apartamento, e continuar ajudando meus pais à distância. Com essa empolgação, fui até eles para compartilhar minha ideia. No entanto, em vez de apoio, fui recebido com frieza e surpresa: você não vai se mudar. Vai comprar uma casa nova para a gente com esse seu novo emprego, e se insistir, vai ser castigado. Aquela resposta me deixou completamente abalado. Sou adulto agora, sempre fiz tudo o que eles pediram, sem nunca pensar em mim mesmo, e agora sou tratado dessa forma? Sempre fui um bom filho, mas, ao tentar cuidar um pouco de mim, de repente, eu era o egoísta. Tudo o que eu queria era encontrar uma solução que beneficiasse a todos no longo prazo, mas eles insistiam que eu seguisse os planos deles, sem questionar, mesmo que isso apenas tornasse minha vida mais difícil. Sinceramente, não acho que eles se preocupem com o que é melhor para mim. Talvez tenha chegado a hora de explicar as coisas da maneira certa. Meu nome é Tom, moro com meus pais, Natalie e Donald, e para ser sincero, estamos enfrentando um grande problema. Recentemente me formei e consegui um ótimo trabalho. Se eu continuar me esforçando, sei que posso ir muito longe. Mas, no fundo, eu quero mais do que isso. Eu tenho outros sonhos, quero persegui-los. Mas a verdade é que eu sinto que estou arriscando meu futuro financeiro por causa deles. E o pior de tudo é que meus pais não acreditam que eu possa seguir em frente por conta própria. Para ser sincero, acho que eles nunca acreditaram em mim. Desde cedo, percebi que meus pais eram diferentes dos outros. Enquanto os pais dos meus amigos trabalhavam duro para dar o melhor para seus filhos, os meus pareciam desinteressados. Eles nunca se importaram em nos dar um pouco mais de conforto ou felicidade. Sempre foram preguiçosos, ganhando apenas o suficiente para nos dar comida. Nós ainda moramos no mesmo apartamento alugado em que nasci, e isso porque o aluguel é barato. Eu costumava acreditar que meus pais morreriam aqui, porque eles sempre diziam o quanto amavam esse lugar. Mas com o tempo, comecei a perceber que talvez eles apenas se acomodaram e nunca quiseram lutar por mais. Mas eu estava enganado. Eles não estão dispostos a morrer nesse apartamento. Agora, no presente, querem se mudar. É justo dizer que meus pais sempre foram muito econômicos quando se tratava de dinheiro. Eles nunca me davam dinheiro para nada e nunca compravam coisas para mim. E não estou reclamando. Hoje eu entendo que eles também não ganhavam muito. Mas a verdade é que, mesmo podendo ter feito mais, eles simplesmente não se esforçavam. Trabalhar todos os dias em um turno completo? Não era algo que eles estivessem dispostos a fazer. Eles nunca se preocuparam realmente comigo, me deixavam fazer quase tudo sozinho. Felizmente, nasci uma pessoa cuidadosa e aprendi rápido. Na maior parte das vezes, aprendi as coisas sozinho, com a ajuda de amigos. Muitos deles me ofereciam lancheiras e até pagavam algumas aulas porque eu não tinha dinheiro para almoçar ou para comprar os materiais necessários. Sou extremamente grato por todas as pessoas que cruzaram meu caminho na infância. Uma das coisas que mais me doíam era o fato de que meus pais nunca comemoraram meus aniversários. Eu ia às festas dos meus amigos, via a alegria deles, como criança, sentia um ciúme imenso. Não ter uma festa de aniversário faz você sentir que o mundo está desabando ao seu redor. Eu brigava muito com meus pais por isso. Era uma das poucas coisas pelas quais eu os importunava, porque em todo o resto, eu conseguia entender. Com o tempo, as coisas pioraram. Assim que puderam, eles começaram a me deixar com todas as responsabilidades da casa, alegando que estavam cansados do trabalho. Mas, na verdade, eles trabalhavam bem menos do que esperavam que eu trabalhasse. Lembro daqueles dias em que eu voltava direto da escola para fazer as tarefas de casa. No início,
eu o odiava. Chorava à noite de tanto cansaço. Mas, aos poucos, eu comecei a me acostumar. A verdade é que, com o tempo, eu comecei a gostar das tarefas. Limpar a casa passou a ser quase como um ritual ou um treino. Colocava música, lavava a louça, e tudo parecia mais leve. Em poucos anos, aprendi a cozinhar, e sou muito grato por isso. Hoje, posso dizer que amo fazer tarefas domésticas e cozinhar. Preparar uma boa refeição com o que estiver disponível é uma habilidade que valorizo muito. Além disso, ganhei um pouco de dinheiro dos meus pais pelas tarefas que fazia, e foi com esse dinheiro que eu mesmo comemorei meus aniversários. Parece triste quando conto dessa forma, mas, naquela época, era um dos dias mais felizes da minha vida. Lembro de cortar o bolo, rodeado por alguns amigos, todos cantando parabéns alegremente. Pensar nisso me emociona até hoje. É uma lembrança muito boa. Vou te contar uma coisa que aprendi com o tipo de vida que levei, e você aprende a valorizar as pequenas coisas que a maioria das pessoas nem percebe. Ter comida na mesa, dinheiro para comprar roupas, poder assistir a um filme no cinema, é essas coisas que, para muitos, são simples, para mim sempre pareceram um sonho. Parecia realmente um sonho, porque, para mim, era isso mesmo, um sonho de infância. Por causa da forma como fui criado, quando cheguei aos 15 anos, percebi que precisava conseguir um emprego. Sabia que teria que trabalhar depois da escola e, claro, continuar fazendo as tarefas domésticas. Mas também sabia que não seria fácil, porque nem todo mundo queria contratar um adolescente sem experiência. Depois de procurar muito, finalmente encontrei um trabalho de meio período na Dave Garage. Sinceramente, devo muito a Dave. Foi lá que conheci um verdadeiro mecânico, alguém que conseguia consertar quase tudo, desde carros até itens domésticos. Ele não tinha diploma ou qualquer formação formal. Tudo o que sabia, ele havia aprendido com o pai, e seu conhecimento era puro instinto. Dave me ensinou tudo o que sei sobre carros, e sou eternamente grato a ele por isso. No início, ele não queria me contratar, mas depois que expliquei o quanto precisava daquele emprego, ele concordou. Acho que ele nunca esperou que eu fosse me interessar tanto por carros, muito menos que eu aprendesse tão rápido. Com o tempo, nos tornamos grandes amigos, e não há um dia em que eu não pense nele. Dave faleceu há cerca de um ano, e eu sinto muito sua falta. Quando eu tinha 16 anos, já era tão bom em consertar coisas que comecei a ganhar quase tanto quanto meus pais juntos. Aliás, acho que esqueci de mencionar que quando consegui o emprego, meus pais ficaram muito felizes, porque isso significava que eu iria contribuir com as despesas da casa. Eles nem se importaram em perguntar por que eu realmente queria trabalhar. A verdade é que eu só queria ter dinheiro para comprar suprimentos, roupas e outras coisas básicas. Mas, como eles estavam tão felizes, eu não tive coragem de dizer a verdade. No ano seguinte, as coisas foram progredindo, e logo eu estava pagando todo o aluguel e comprando mantimentos de vez em quando, além de cuidar de todas as minhas próprias despesas. Claro, isso não era o ideal para mim. Mas, de vez em quando, meus pais simplesmente diziam que não podiam ajudar e, em alguns momentos, até sugeriam que eu abandonasse a escola e começasse a trabalhar em tempo integral. Eu estaria mentindo se dissesse que essa ideia nunca passou pela minha cabeça. Mas, em meio a tudo isso, Dave me ajudou de uma forma que nunca esquecerei. Ele chegou a pagar parte da minha escola quando precisei, e como já mencionei, eu realmente devo muito a ele. Acho que isso é suficiente para você entender o que passei durante minha infância. Agora, deixe-me avançar alguns anos. Por causa dos meus pais, eu não consegui ir para a faculdade dos meus sonhos, aquela que sempre quis, e uma faculdade de engenharia renomada. Minha mãe já havia deixado o emprego, e meu pai mal trabalhava, então eu tive que assumir a maior parte das responsabilidades da casa. Trabalhava tanto que mal conseguia dormir. Lembro de pedir para minha mãe voltar a trabalhar até que eu terminasse a faculdade, mas ela recusou imediatamente. Não tive escolha a não ser me contentar com uma faculdade local, que era apenas ok. Honestamente,
Fiquei muito frustrado com isso. Ainda assim, por mais que eu estivesse chateado, nunca culpei meus pais. Não importa o que aconteça, eles são meus pais, e eu os amo. Sempre senti que era meu dever cuidar deles, e até hoje, digo a mim mesmo que isso me faz sentir bem. Recentemente me formei e consegui um ótimo trabalho. Esse emprego vai me ajudar a sustentar minha família por enquanto. Poderia simplesmente focar em trabalhar e garantir uma vida confortável para todos nós, mas eu quero mais. Durante a faculdade, passei muito tempo pensando no que realmente queria fazer com a minha vida. É claro que quero continuar cuidando dos meus pais e garantir que meu pai se aposente nos próximos anos, independentemente de como eles me criaram. Desejo que tenham uma vida feliz. Mas também quero seguir meus sonhos. Quero abrir meu próprio negócio de manutenção. Meu sonho é ter uma oficina onde eu possa modificar e consertar carros, motos e até outros equipamentos. Sei que é um sonho grande e que vai exigir muito trabalho duro, mas estou pronto para isso. Logo depois de me formar e conseguir um emprego, meu pai veio até mim e disse que planejava parar de trabalhar em alguns meses. Eu expliquei a ele que, apesar de eu querer isso para ele, ele precisaria trabalhar um pouco mais. Disse que eu tinha alguns planos e precisava economizar dinheiro. Ele não perguntou muitos detalhes, apenas ficou feliz com o dinheiro que eu estava trazendo para casa. Mas o que eu não sabia é que eles estavam planejando algo. Uma semana atrás, tomei a decisão de que queria me mudar. Eu queria meu próprio espaço, mas não sabia como contar isso aos meus pais. Não era questão de desperdiçar dinheiro. Eu planejava me mudar para um pequeno apartamento com uma cozinha e um banheiro, e tinha feito todos os cálculos. Descobri que poderia economizar e viver bem assim. Dessa forma, meus pais não teriam que lidar comigo o tempo todo, e eu também poderia ter um pouco de liberdade. Meus pais sempre foram incrivelmente rigorosos comigo, e eu queria, de certa forma, me libertar disso, mas sem partir o coração deles. Afinal, agora que eu ganho meu próprio dinheiro, deveria poder fazer o que quisesse, certo? No entanto, antes que eu tivesse coragem de contar sobre meu plano, meus pais me surpreenderam. Eles se aproximaram de mim e disseram algo que parecia insano: queriam que eu comprasse uma casa. Eles queriam que eu pagasse a hipoteca de uma casa nova para a família. Achei que fosse uma piada. Nós não precisávamos de uma casa nova, e eu definitivamente não precisava de uma dívida tão grande agora, logo no início da minha jornada. Mas eles disseram que haviam feito cálculos e sabiam que eu poderia pagar o aluguel da nova casa facilmente. Afirmaram que, como eu já estava economizando, tudo o que eu precisaria era pagar um pouco mais por mês para que pudéssemos ter uma casa maravilhosa. Eles se recusaram a ouvir quando tentei argumentar. Então, disse a eles que eu tinha meus próprios planos para o dinheiro e mencionei meu sonho de abrir um negócio algum dia. Mas eu não tive coragem de falar sobre minha vontade de me mudar. Achei que seria demais para eles lidarem naquele momento. Ainda assim, meus pais insistiram que não havia razão para eu economizar dinheiro para o meu negócio ou sequer pensar nisso. Eles disseram que, em vez disso, eu deveria focar em pagar a hipoteca da casa que queriam. Tentei explicar que meu sonho era abrir um negócio, mas eles não se importaram. Disseram que eu deveria parar de sonhar e me concentrar em crescer no meu trabalho atual, ao invés de desperdiçar tempo e energia com ideias impraticáveis. Quando tentei argumentar, a situação piorou. Eles ficaram bravos e me acusaram de ser egoísta. Disseram que agora, com o dinheiro que eu estava ganhando, eu não queria mais cuidar deles, só queria viver sozinho e fugir das minhas responsabilidades. Eles chegaram ao ponto de dizer que eu não poderia negar algo tão simples como uma casa para eles, algo que estavam pedindo. Então, meu pai me deu um ultimato: ou eu abandonava meus planos de abrir um negócio e concordava em comprar a casa, ou ele me puniria. Fiquei chocado. Eu sou um adulto. Como ele poderia me punir? A ideia parecia absurda, mas eles estavam falando sério. Eles ridicularizaram meu sonho, zombaram da minha ideia de dizer não. Para eles, recusar a compra da casa simplesmente não era uma opção.
Já se passaram alguns dias desde essa discussão, e nós não nos falamos desde então. Nem eles fizeram qualquer esforço para conversar comigo. Estou completamente perdido. Meus pais estão fortemente contra meu plano de economizar e se agarram à ideia de que eu devo comprar essa casa, algo que considero uma péssima decisão. Agora, me pergunto, e devo ceder às exigências deles e fazer o que querem? Seria egoísta se eu insistisse em seguir meus próprios sonhos? Não estou dizendo que deixaria de cuidar deles, de forma alguma. Mas não posso simplesmente deixar de lado tudo o que quero para me afundar nessa responsabilidade. Mas, não tem como eu comprar uma casa, certo? Será que estou sendo egoísta por não concordar em comprar uma casa para eles, depois de tudo o que já fiz? Então, pessoal, já faz uma semana, e infelizmente, as notícias não são boas. Bem, talvez isso dependa do ponto de vista do que vocês esperavam que eu fizesse, mas, para mim, a situação não melhorou. Finalmente tomei coragem para enfrentar meus pais. Porém, não sei se foi a decisão certa. 3 dias depois, meus pais vieram me perguntar qual era a minha resposta. Eles estavam confiantes de que eu diria sim à compra da casa. Mas, com calma, eu disse a eles que não queria assumir uma hipoteca agora. Expliquei que era um compromisso muito grande para mim neste momento. Pedi que me dessem mais alguns dias para pensar e tentar encontrar uma solução alternativa. No entanto, para minha surpresa, eles deixaram claro que, para eles, a única solução era comprar a casa. Não havia outra opção. Passei os dias seguintes refletindo sobre tudo. E, por mais que eu quisesse agradá-los, uma coisa ficou clara para mim: comprar uma casa simplesmente não era uma opção. Alguém me disse algo que me marcou: não importa o que aconteça, eles são seus pais, e se você falar com eles de coração, eles vão ouvir. E eu acreditei nisso. Pensei que, depois de tudo o que fiz por eles, se eu fosse sincero e mostrasse que estava comprometido em ajudá-los, eles entenderiam. Então, decidi que era hora de ter uma conversa séria com meus pais e oferecer um compromisso que beneficiasse a todos nós. Então, ontem, finalmente sentei para conversar com meus pais. Eu tinha esperança de que a conversa fosse bem, mas não foi nada como eu imaginava. Comecei dizendo que não queria esconder nada deles e fui completamente honesto. Expliquei que meu plano era me mudar em cerca de 1 ano, economizar dinheiro para abrir meu próprio negócio, enquanto continuava cuidando deles. Disse que, mesmo com a mudança, eu nunca deixaria de cuidar deles e que, com o tempo, meu pai também poderia parar de trabalhar e se aposentar, assim como minha mãe. Eu até prometi que, em alguns anos, compraria uma casa para eles. Seria uma prioridade assim que meu negócio estivesse estável. Falei com o coração aberto, explicando o quanto queria fazer algo por mim mesmo e como comprar uma casa agora afetaria meus planos. Pedi que fossem razoáveis, que entendessem meus sonhos e me deixassem seguir meu caminho. Eu realmente achei que tinha feito tudo da melhor maneira possível, sendo honesto e claro sobre meus sentimentos. Mas o efeito foi o oposto do que eu esperava. Meus pais ficaram furiosos. Riram na minha cara, como se a ideia de eu sair de casa fosse absurda. Disseram que meu sonho de abrir um negócio era uma ideia estúpida e que eu deveria apenas continuar no meu trabalho. Para eles, não havia chance de eu sair de casa. Eles me disseram que, se eu tinha dinheiro suficiente para pensar em me mudar, eu certamente teria dinheiro para pagar o dobro do aluguel. Isso só me fez sentir ainda mais desvalorizado e frustrado. Meus pais disseram que, se eu tinha dinheiro suficiente para pensar em me mudar, então poderia facilmente pagar a hipoteca de uma casa. Eles ainda afirmaram que comprar uma casa seria um investimento, e que, depois deles, a casa seria minha. Fizeram questão de deixar claro que queriam que eu comprasse uma casa para eles, não para mim. Isso me machucou profundamente. Não escutaram nada do que eu disse, nem se importaram com os meus desejos ou com o que eu realmente quero para a minha vida. Tentei argumentar, dizendo que poderíamos pensar em comprar uma casa mais tarde, mas meu pai simplesmente me respondeu que, depois de tudo que eles fizeram por mim, isso seria a forma de eu retribuir.
Aquilo me deixou louco de raiva. Quando minha mãe me chamou de egoísta mais uma vez, eu perdi o controle. Com raiva eu disse a eles que, na verdade, não foram eles que cuidaram de mim. Fui eu que sempre cuidei deles, desde cedo. E mesmo com a infância difícil que tive, nunca deixei de amá-los e de me importar com eles. Qualquer outra pessoa teria os deixado sem olhar para trás, mas eu fiquei, porque me importo. Eu disse que estava disposto a cuidar deles para sempre, mas não desse jeito. Falei que nunca fiquei realmente bravo com eles antes, nem os culpei, mas agora eu estava. Expliquei que eram eles os egoístas por me forçarem a fazer tudo o que queriam. Estava cansado da chantagem emocional. No auge da raiva, disse a eles que compraria uma casa para eles em alguns anos, ou então não compraria casa nenhuma. Desde então, não falamos mais. Eles estão muito bravos, e eu me sinto péssimo por ter dito tudo aquilo, embora ache que fiz o certo. Já faz algumas semanas desde a última vez que falei sobre isso, e meus pais foram longe demais. Decidi que vou dar a eles o que querem, mas não exatamente do jeito que eles esperam. Deixe-me explicar. Acho que preciso começar contando sobre uma garota com quem estava saindo há alguns meses. O nome dela é Carmélia. Nos conhecemos no trabalho e saímos várias vezes. Até 2 semanas atrás, eu poderia dizer que ela era minha namorada, mas não mais. E o motivo disso? Meus pais. Eles decidiram fazer algo completamente louco para, segundo eles, me ensinar uma lição e me forçar a escutá-los. Eles sabiam sobre Carmélia, mas nunca a tinham conhecido de verdade. Na verdade, só a viram uma vez. De alguma forma, eles conseguiram o número dela no meu telefone e marcaram uma reunião sem que eu soubesse. Deixe-me explicar como isso aconteceu. Eu saí para um encontro com Carmélia. Tudo parecia ótimo entre nós, como sempre. Mas até aquele momento, eu nunca tinha contado para ela o que estava acontecendo na minha vida familiar. Ela vem de uma família grande e cheia de dramas, então, sempre evitou falar sobre esses assuntos. Por isso, eu também não contei a ela a respeito dos meus pais, sobre como eles são e o que têm feito. Claro, olhando para trás, percebo que foi um grande erro da minha parte não ter compartilhado isso com ela. Mas, honestamente, eu nunca poderia imaginar que meus pais fariam algo assim. Se alguém tivesse me contado o que estava para acontecer, eu simplesmente não teria acreditado. Uma semana depois, no nosso próximo encontro, Carmélia estava diferente. Ela parecia distante, fechada, e até um pouco irritada. Quando perguntei o que havia de errado, ela olhou para mim com desgosto. Depois, perguntou por que eu tinha feito aquilo com ela, por que menti e desperdicei o tempo dela. Fiquei completamente confuso e disse a ela que não fazia ideia do que ela estava falando. Foi aí que ela me deu um tapa no rosto e disse que eu era uma pessoa horrível. Carmélia me contou que meus pais haviam inventado várias mentiras sobre mim. Disseram que eu estava namorando várias mulheres ao mesmo tempo e que eu já tinha um filho de um casamento anterior, algo que eu nunca mencionei porque, claro, não era verdade. Eles também contaram a ela que eu usei o dinheiro que eles haviam economizado para comprar uma casa para mim. Foi inacreditável. Meus pais haviam convencido Carmélia tão bem, com tantas mentiras, que ela terminou comigo sem me dar uma chance de me explicar. Ela me deu outro tapa, me chamou de coisas horríveis e foi embora. Logo depois, me bloqueou em todas as redes sociais e garantiu que eu nunca mais me encontraria com ela. Eu tentei contatar Carmélia, pedi para que viesse até minha casa ou que me deixasse ir até a dela. Mas fui avisado que, se eu aparecesse novamente, as autoridades seriam chamadas para me afastar. Fiquei tão furioso que, assim que ela terminou comigo, fui direto falar com meus pais. Perguntei por que eles tinham feito aquilo. A resposta deles me deixou ainda mais revoltado. Disseram que foi para me ensinar uma lição, para me mostrar o que aconteceria se eu não os ouvisse. E, para piorar, me perguntaram se agora eu estava satisfeito com a ideia de sair de casa. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Perguntei se eles realmente estavam dispostos a seguir esse caminho, destruir minha vida amorosa por uma lição. E a resposta foi simples. Era exatamente isso. Eu avisei que não queria mais interferências deles na minha vida e que, se isso voltasse a acontecer, as coisas não acabariam bem. Mas, pelo visto, eles não entenderam o recado. Hoje, no trabalho, um amigo me mostrou algo que me deixou ainda mais chocado. Meus pais fizeram um vídeo, compartilhando nas redes sociais, contando como me criaram por 24 anos, e que agora, quando eles precisavam de algo, eu estava dizendo não. No vídeo, inventaram mais uma história, me retratando como um filho ingrato e egoísta. Me fizeram parecer o pior filho do mundo, alguém que não valorizava nada do que eles fizeram por mim. Na verdade, tive que explicar aos meus colegas de trabalho que nada daquilo era verdade. Foi humilhante, mas necessário. Depois disso, voltei para casa e disse aos meus pais que estava farto de toda essa situação. Cansado de seus jogos, prometi que compraria a casa que tanto queriam, mas que precisaria de algumas semanas para organizar tudo. A única condição era que eles tirassem o vídeo das redes sociais. Felizmente, eles concordaram e removeram o vídeo. Agora que consegui o que queria, estava pronto para finalmente dar a eles o que pediam ou pelo menos era o que parecia. A verdade é que eu já estava esgotado com esses jogos. Então, elaborei um plano, algo que explicarei mais tarde. Ei, pessoal! Já faz alguns meses, mas prometo que vai valer a pena. Vou direto ao ponto. Cerca de um mês depois, falei com meus pais e os deixei felizes, dizendo que poderiam ir em frente e fazer o empréstimo para comprar a casa que tanto queriam. Disse que eu pagaria o empréstimo aos poucos, de maneira que eles não precisariam se preocupar com os pagamentos. No entanto, expliquei que precisava que eles tomassem o empréstimo em seus nomes, pois eu estaria assumindo outro empréstimo em breve para abrir meu próprio negócio. Eles ficaram extremamente felizes em me apoiar, ou ao menos foi o que pareceu. Sem pensar muito, caíram na armadilha e pegaram o empréstimo. Para comemorar, enviei um jantar especial para eles. Enquanto meus pais comemoravam, eu fiz minhas próprias movimentações. Naquela mesma noite, me mudei do apartamento em que vivíamos para o meu próprio, que já estava totalmente pronto para eu morar. Bloqueei os números deles e os excluí de todas as minhas redes sociais. Já havia alterado meu número no trabalho para meu telefone residencial meses antes, então eles não tinham nenhuma maneira de me rastrear. Eu imagino a surpresa dos meus pais quando voltaram para casa e perceberam que eu tinha desaparecido, levando todas as minhas coisas comigo. Obviamente, parei de fazer todos os pagamentos que fazia para eles, e é claro que eles devem ter me procurado por todos os lugares. A empresa onde trabalho não deu nenhuma informação sobre mim. Somente 4 meses depois, por um erro de um amigo, eles descobriram onde eu estava. Há 3 dias, meus pais apareceram na minha porta, implorando por ajuda. Eles estavam completamente diferentes, com uma aparência desgastada, e parecia que estavam vivendo nas ruas. Infelizmente, minha suposição estava certa. Eu os convidei para entrar e, calmamente, disse que não iria ajudá-los. Eles já não estavam mais furiosos, não gritavam comigo como antes. Apenas me imploravam por ajuda. Explicaram que não conseguiam mais pagar a casa, que mal tinham o suficiente para comer. O salário do meu pai não era suficiente, e minha mãe havia começado a trabalhar novamente, mas nem assim conseguiram evitar que a casa fosse tomada pelo banco. Sem poder voltar ao antigo apartamento, agora estavam vivendo em um quarto miserável e mal conseguiam sobreviver. Eu os olhei e disse que tentei ajudar, mas que eles queriam mais do que eu podia oferecer. A ganância deles os levou a essa situação. Eu disse que eles já tinham cometido um erro grande demais para que eu pudesse perdoá-los. Depois disso, expulsei-os da minha casa. Deixei claro que, se eles voltassem a aparecer, eu chamaria a polícia. Eles saíram, mas não antes de gritar que se arrependiam de ter me criado e que o karma ia me fazer pagar por isso. Eu apenas respondi: tudo bem. Eu sinceramente me sinto mal por fazer isso, e sim,
às vezes até me arrependo. Mas, no fim das contas, estou mais feliz sem eles. Eu sabia que fiz o que era necessário. Meus pais tinham se tornado sanguessugas, e eu finalmente tinha conseguido me livrar disso. Então, o que vocês acham? E aí, pessoal, o que vocês acham da atitude do protagonista desta história? Ele fez o certo ao abandonar os pais ou deveria ter dado uma segunda chance a eles? E sobre a vingança, vocês acham que ele exagerou? Talvez ele pudesse apenas ter se afastado, ou será que os pais mereceram tudo o que aconteceu? Deixem seus comentários abaixo e vamos conversar sobre isso. Tenham um ótimo dia e não se esqueçam de se inscrever no canal, porque tenho mais histórias sobre relacionamentos chegando. Nos vemos amanhã.